Bom, então a gente está aqui hoje com a Julie Bittencourt para poder falar um pouquinho sobre psicologia perinatal, né? Ela já autorizou a gravação, todos autorizaram. E a gente escolheu essa área justamente porque é uma área que ainda é muito nova no Brasil, ainda está em expansão. E antes, então, da gente começar as perguntas, a gente convida ela a se apresentar um pouquinho, para poder falar um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, e de contar um pouquinho como é que foi esse encontro com a psicologia perinatal. Olá, obrigada pelo convite. Acho muito importante a gente conversar sobre essa área, que, como você falou, né, é nova no Brasil. Normalmente as instituições não oferecem essa disciplina, então acho que é bem importante a gente poder oferecer esse tratamento nessa fase da vida das mulheres, né, que a gente vai falar mais um pouquinho mais da gestação, puerpério, maternidade, alguns casos específicos de luto materno, adoção, enfim. Então, acho que a gente precisa de profissionais capacitados para cuidar dessas mulheres e dessas famílias. E como é que começou, né, meu interesse? Teve muito a ver com o nascimento do meu primeiro filho, com a minha primeira gestação, justamente assim, por eu ter achado que seria benéfico para mim, né? Embora eu já fosse psicóloga, já fizesse terapia, eu também não conhecia essa área. Então, assim, eu tive uma gravidez super tranquila, mas no momento do parto eu tive uma intercorrênciazinha, né? E depois, eu acho que por ser psicóloga e fazer minha terapia, isso me ajudou bastante. Mas eu fiquei interessada em estudar mais sobre isso, né? Esse período da vida da mulher, sobre as possibilidades, enfim. E me encantei com a psicologia perinatal, né? Eu estava ali num pós-parto, meu filho pequenininho, eu comecei a estudar e fui fazer minha primeira formação na área. E aí depois fui fazer uma especialização. Eu já trabalhava muito com mulheres no consultório. Eu tenho um livro focado, né, em saúde da mulher. Então foi uma área sempre de interesse para mim. E aí eu acabei afunilando um pouquinho mais para esse público específico. E aí então assim, eu fiz especialização em saúde da mulher, fiz especialização em psicologia perinatal e atendo bastante essa área. E aí falando assim da formação mais clínica, né? Assim que eu me formei, eu fiz uma formação em Gestalt terapia, mas depois quando fui para psicologia perinatal, senti falta de alguma coisa mais focada em família, acabei fazendo em sistêmica. E mais recentemente, eu sou super curiosa, assim, né? Eu adoro estudar, e aí começou a coisa das terapias contextuais, que também acho que não tem ainda na faculdade, né? Normalmente é mais uma especialização que engloba mindfulness, terapia de aceitação e compromisso, DBT, terapia focada na compaixão, enfim, tudo que eu achava que fazia muito sentido, assim. E aí eu fiz uma especialização nessa área também. E é legal porque a psicologia perinatal você pode ter uma formação em alguma abordagem, né, específica, mas atuar com a psicologia perinatal. Acho que a gente vai poder conversar mais um pouquinho sobre isso. Acho que é isso. Me apresentei ou vocês querem que fale mais alguma coisa, assim? Não, eu acho que foi ótima a sua apresentação e eu acho que a gente pode começar com as perguntas, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Primeiro que a gente pensou, que a gente queria que você explicasse pra gente, é o que é a psicologia perinatal. A psicologia perinatal é um campo de atuação do psicólogo, né? É uma área da psicologia que cuida de mulheres e famílias nesse período gravídico puerperal, né? Que é a gestação, o puerpério, a maternidade e até mais do que isso, né? Como eu falei no início um pouquinho, é tudo que gira em torno assim, né, desse tema. Então, no início era mais focado nessas fases mesmo de gestação, puerpério, a construção da maternidade, mas que já vem se expandindo. Então, assim, já pega o público desde o planejamento familiar, tentantes, né, que são aquelas mulheres tentando engravidar, perda gestacional, perda neonatal, que são os lutos maternos, adoção, questões de adoção também, famílias que querem adotar,
Violência obstétrica, que assim, são números muito altos que tem no Brasil, né? Então, assim, casos de violência obstétrica. A cena do parto também, que não é uma coisa muito comum assim aqui no Brasil, a gente ter psicólogo na cena do parto, né? Acho que as doulas pegaram um pouco esse espaço, mas é uma atuação do psicólogo perinatal também. Então, é tudo ligado ali. Normalmente a gente também estuda ali os bebês, né? Tem psicólogo perinatal que foca mais na clínica pais-bebê, que a gente chama, que é o vínculo da mãe, do pai, da família, né? Dos cuidadores com o bebê, o desenvolvimento do bebê. Então, acaba englobando desde o planejamento de uma gravidez, ou de quando a mulher descobre que muita gravidez às vezes não é planejada, né? Mas desde que está tentante, até os 2 anos do bebê, que também é o tempo que a psicologia vê um pouco o puerpério, né? Que os médicos falam que são 45 dias, mas para a gente é em torno de uns 2 anos. Então, é como se fosse um atendimento a essas famílias, a esses bebês, a mãe, pai, ou novas configurações familiares, enfim. Mas nesse período ali pré-gravídico, até a gravidez e o pós-parto, e até, né, esses 2 anos do bebê, mais ou menos. Então, assim, é muita coisa para fazer, né? Engloba muita coisa. E num período muito importante da vida da família, assim, né? Quando a gente estuda família, a gente tem autores que falam isso, que o nascimento de um bebê é a maior mudança, né? Um momento de crise. E que pode ser uma crise positiva de crescimento, de desenvolvimento, mas pode ser uma crise negativa de aparecimento de transtorno. Então, é um período muito sensível do ciclo de vida da família como um todo. Então, é importante para a mulher, né? Ou para o pai, ou para outra mãe, enfim, para os avós. Então, assim, às vezes engloba esse tratamento familiar como um todo. Eu falo pra caramba, tá? Porque é um tema assim que eu adoro e que eu acho muito importante. Acho que as pessoas não têm esse olhar da importância que é. Então, qualquer coisa vocês me cortam. Não, imagina. Obrigada, você respondeu a pergunta de uma forma super completa e trazendo muita informação pra gente. Acho que a outra pergunta que a gente tinha, você já falou mais ou menos, mas acho que dá para complementar. Em quais áreas esse profissional com essa formação, né, pode atuar? Normalmente o psicólogo perinatal pode atuar na clínica, né, no consultório com essas famílias, pode ser individual, pode ser em grupo, né, às vezes grupo de gestante, grupo de pós-parto, tem o pré-natal psicológico, que normalmente é um atendimento familiar para já orientar essas famílias desde a gravidez, né, de como é que vai ser esse puerpério, como é que é o parto. Então já é uma coisa mais de orientação. Então, dá para atender grupo, dá para atender a família, dá para atender sua mãe, seu pai, sua avó, por exemplo, né? Dá para trabalhar em hospital, dá para trabalhar em maternidade, em clínicas, né? Centro básico de saúde. Tem alguns psicólogos que trabalham em equipe multidisciplinar, às vezes na clínica da obstetra, às vezes na clínica da pediatra. Enfim, então dá para ser em clínicas de atendimento multidisciplinar, maternidade, hospital, qualquer contexto assim, né, que tenha esses atores ali, né, esses pacientes possíveis, né, a mãe, o pai, o bebezinho. Então, tem algumas possibilidades aí de trabalho. Na próxima pergunta, a gente pede para que você descreva um pouco como é o trabalho do psicólogo perinatal. Assim, vai depender um pouco desses contextos que eu falei, né? Às vezes, se você está numa instituição, vão ter alguns protocolos institucionais, né? Se você está na clínica, é um trabalho um pouco mais amplo, mais solto. Mas, de uma maneira geral, acho que assim, o foco principal do trabalho é servir ali, né, como um acolhimento, uma escuta qualificada, um olhar atento para essa mulher, essa família, esse bebê, porque o que a gente vê muitas vezes na prática é que assim, a obstetra vai olhar ali para aquele físico, para que tudo dê certo, para a mãe, para o bebê, mas não vai ter uma escuta diferenciada de permitir que essa mulher fale ali dos seus problemas, dos seus medos, dos seus anseios. E, né, de repente ali num pós-parto, vai na pediatra, leva o bebezinho tão pequenininho e a mulher está naquele puerpério, sofrendo, querendo chorar, querendo alguém, né, para ser rede de apoio.
e aí a pediatra faz uma consulta rapidinho, não dá muita importância. Às vezes a médica dá ultra, né? Eu já ouvi muito caso, assim, a mulher ali perde aquele bebê, né? Não desenvolve, tem uma perda gestacional e aí é comunicado de qualquer jeito. Então, assim, o que a gente vê é que, infelizmente, os profissionais de saúde, assim, né, que trabalham com esses pacientes, seja a mãe, o pai, a avó, né, a família como um todo, não tem ainda esse olhar para os aspectos emocionais, que eu acho que é nosso papel. E eu acho que, assim, se todo mundo pudesse ter esse olhar, seria benéfico para todo mundo. Mas acho que é nosso papel, assim, principal, garantir que essa mulher, que essa família seja ouvida, seja bem cuidada, seja acolhida, não seja julgada, né? Enfim, nas suas subjetividades, porque cada um vai vivenciar essa fase de uma forma. Uma vai estar feliz, mas a outra vai estar triste, a outra vai estar com medo, a outra vai não estar afim, né? Foi sem querer, enfim. E a gente poder ser esse potencializador, assim, né, de crescimento, de escuta, de um lugar de acolhimento. Então, o trabalho é caminhar junto, né, com essa mulher ou com essa família. Próxima pergunta, eu acho que é uma dúvida bem frequente para quem está em processo de formação enquanto psicólogo, né, estudante e tal, que seria se essa área, o retorno, a demanda, o retorno financeiro que essa área teria. Assim, eu costumo falar, né, muita gente fala que psicólogo, né, não é uma carreira que dá muito dinheiro, que tem muito campo de trabalho, mas assim, eu sou mais da teoria de que isso depende. Eu acho que se o profissional ali estuda, corre atrás, faz seu networking, faz sempre seus cursos, suas atualizações, hoje em dia se divulga, né? Porque assim, é importante você divulgar seu trabalho, porque às vezes a gente é ótimo, mas ninguém conhece. Então é importante se divulgar, seja em congresso, seja em rede social, enfim. Então eu acho que se você traça ali um caminho de estudo, de conhecimento, né, de rede mesmo de contatos, eu acho que a tendência é que isso dê certo. E é um campo que tem muito trabalho, porque sempre tem uma mulher gestante, né? Sempre tem um bebezinho nascendo, então sempre tem uma família em nascimento. Então eu acho que é bastante gente, assim, uma possibilidade grande. Eu mesma, assim, quando eu comecei na clínica, eu atendia todo mundo. Depois eu comecei a atender mais mulheres. Então, meu público era 80% de mulher. E depois eu comecei a atender só esse público específico da psicologia perinatal. E eu consigo ter minha clínica, enfim, né? Então, assim, eu acho que é possível, assim, acho que é uma área que está crescendo bastante, acho que as pessoas estão começando a valorizar, né, assim, os médicos indicarem, às vezes a obstetra percebe, encaminha, ou a própria pediatra aí nesse puerpério, né, que acompanha também a família. Infelizmente, assim, hospital, instituição, eu percebo que ainda não é muito, não tem muita abertura, né? Eu até participei de um GT, que é um grupo de trabalho da Secretaria do Estado, que eles fizeram, os organizadores, né, desse grupo de trabalho, fizeram uma pesquisa em que acho que só 20% das maternidades públicas têm psicólogo ali ativo, sabe? Na cena do parto, no pós-parto, né? A própria perinatal, que é uma maternidade muito grande, eu não sei se eu posso falar nome aqui assim, né? Mas assim, é uma maternidade grande de referência. Eles têm psicólogo, mas que normalmente ficam mais na UTI neonatal, quando a mãe está com problema com o bebê, então em situações mais de crise, né? Assim, mas que não quer dizer que uma mulher que está ali bem, teve seu bebê bem, esteja com as suas questões emocionais, né? Então, assim, o ideal é que toda maternidade, todo hospital tivesse um psicólogo bem ativo nesse contexto, mas ainda não é a realidade. Então, assim, se você quer trabalhar num hospital, numa maternidade, talvez seja uma área ainda a crescer. Mas na clínica, por exemplo, é uma área assim, que tem bastante procura, se você, né, fizer um trabalho legal. Oi, Júlia. Eu queria agradecer primeiro a sua disponibilidade, né? E a próxima pergunta é: qual o maior desafio que você encontra nessa área? Assim, não sei se é o maior desafio da área em si, ou se é uma idealização minha, assim.
o que eu acho bem desafiador é isso, assim, perceber que não são todas as pessoas, né, todos os profissionais que lidam com essa mulher e com essas famílias terem esse olhar. Tanto que eu até criei, né, recentemente esse ano um instituto para tentar capacitar mais profissionais de outras áreas para falar desses aspectos emocionais. Porque quando o paciente chega no meu consultório, né, normalmente eu atendo mais a mulher mesmo que busca mais, ou a família, eu ainda ouço muita coisa, assim, preocupante, né, até bizarra. Então eu acho um desafio grande a gente poder dialogar com profissionais de outras áreas para que ampliem esse olhar e essa escuta para essa mulher e essas famílias, esses bebezinhos, enfim. Eu acho um desafio da prática, assim, né, de dialogar mais com outros profissionais. Mas com as famílias em si, eu acho que é um momento que eles estão abertos, né, com os pacientes em si, assim, a mulher, essas famílias normalmente são receptivos, querem uma orientação. Talvez um desafio seja até esse, assim, né, a gente poder acolher, mas sem se meter muito também, sem julgar, de, assim, que às vezes, né, uma questão que a gente vê muito é a amamentação, tem uma idealização muito grande, de que a mulher tem que amamentar até 2 anos, senão não é mãe, e as mulheres chegam com esse peso, né? E assim, a gente poder ser esse profissional diferenciado, de que assim, a pediatra vai falar que tem que amamentar, o obstetra tem que falar que tem que amamentar, e a gente poder saber como é para essa mulher, o que é a amamentação para ela, como ela se sente, e, enfim, né, poder dar esse lugar de fala que as pessoas não dão normalmente, né, que já impõem alguma coisa. Então, eu acho que a gente não impor o que a gente acha, o que a gente acredita. É a gente poder ser esse lugar diferenciado, onde elas vão poder ser elas mesmas, né, sem se sentirem julgadas ou com o dedo apontado, enfim, ou erradas mesmo, né, que muitas falam isso, eu tô errada porque eu devia estar fazendo isso, ou eu devia estar fazendo aquilo, enfim, são cenários em que ainda tem muito certo e errado, né, o parto certo é esse, a amamentação certa é esse tempo, o jeito de dormir certo é não sei o quê, enfim, né, acaba que a sociedade põe muito certo e errado e a gente poder olhar para as subjetividades acho que é importante. A próxima pergunta é: quais são as características, as principais características do período puerperal e como a psicologia perinatal ela pode auxiliar nesse processo de construção relacional da mãe e do bebê? Sim, assim, normalmente esse período, né, tanto da gravidez quanto do pós-parto, do puerpério, é um momento de grandes mudanças para a mulher, né, para a família como um todo. Era isso que eu até comecei falando um pouquinho, que é um momento de grande crise assim na vida da mulher e da família, que pode ser pro positivo ou pro negativo. Então acho que a psicologia pode entrar aí para ser esse lugar de construção pro positivo, né, da mulher ter esse espaço para se olhar, para construir sua maternidade, o seu maternar de acordo com o que ela acredita, com os seus valores. Então, assim, acho que o autoconhecimento, ela se olhar, normalmente vai deixar essa maternidade mais leve, ela vai estar mais congruente com ela mesma, com o que ela acredita, e ela vai se sentir mais segura para criar esse vínculo com o bebê, para conduzir da forma que ela entende, né, como é melhor para ela, para sua família, enfim. Então, eu acho que o nosso papel é muito essa construção com cada mãe, né? De que, assim, ela se olhar, se conhecer e poder ser a melhor mãe possível, né? Que a mãe ideal não existe. Então, tem um autor, né, da psicologia, que ele é famoso, o Winnicott, que ele fala, é a mãe suficientemente boa. Então, é a mãe que é possível, porque a mãe ideal não vai existir nunca. Então, eu acho que a gente possibilitar essa mãe possível. A próxima pergunta, né, acabou já meio que sendo contemplada, seria perguntar quais são as principais demandas. Você já falou de algumas, né? Mas acho que, não sei, de repente tem alguma que mais aparece, outros que não aparecem tanto. E geralmente também como é que chega essa demanda? Quem é que te procura? Geralmente é essa pessoa que vai exercer a função materna, é o parceiro, é a família? Como é que é essa demanda?
Assim, normalmente quem mais procura é a mulher mesmo. Eu acho que como a terapia em geral, né? É uma questão meio cultural, de que as mulheres se cuidam mais, as mulheres se permitem ser um pouco mais frágeis do que os homens. Eu acho que é uma coisa que vem mudando culturalmente, mas que ainda está muito arraigada, assim, né? Então, em geral, a mulher busca mais. Eu vejo muito, né, por pesquisas pela clínica, que acaba que nesse pós-parto tem uma busca maior, porque vem o baby blues, vem uma depressão pós-parto, vem essas mudanças muito gritantes, né, que assim, chegou um bebê na família, agora tem que dar conta, muda a rotina, muda o casamento, tipo, são mudanças muito drásticas. Então, assim, a gente pensar num ideal, o ideal seria desde que a mulher está planejando engravidar, ou desde que ela está gestante, quanto antes ela pudesse ter acesso a esse acompanhamento aí psicológico, seria melhor. Mas o que a gente vê na prática é que na gestação, por a gente viver num mundo que romantiza muito ainda a maternidade, a mulher fica achando que tem que estar feliz, que, né, não tem lugar para falar dessas coisas ruins, de sofrimento. Então, acaba que no pós-parto a mulher procura mais. E às vezes é uma busca dela mesmo, por ela ver que não está muito bem, enfim. Ou às vezes algum profissional encaminha, né? Às vezes o obstetra recomenda que ela busque um psicólogo. Às vezes a pediatra, né, nessa consulta no pós-parto, que normalmente tem que ir na pediatra com um bebezinho com 1 semana, 10 dias, né? Então, muitas vezes os pediatras encaminham. Às vezes é uma amiga, às vezes a família sugere. Então, assim, acho que depende muito do contexto, mas em geral é um encaminhamento de um profissional ou ela mesma percebe que alguma coisa não está bem. Depende de qual quadro. Mas normalmente no pós-parto é mais comum do que na própria gravidez ou no planejamento, enfim. Ou em questões assim, né, mais específicas, como um luto, né, que é uma coisa que é muito forte, muito impactante. Então, muitas vezes essa mulher busca a família mesmo, ou em caso de adoção, caso de Entendi. infertilidade, assim, é uma clínica também que é bem interessante, que antigamente os médicos não recomendavam e hoje em dia a gente vê médicos indicando também, então é muito bom porque faz toda a diferença no tratamento, no processo. Então, tem muitas possibilidades, né, de atuação e de encaminhamentos também. Mas que acho que Entendi. para responder mais objetivamente, acho que é mais a mulher ou os profissionais da saúde mesmo, em geral, esses médicos que estão acompanhando. Entendi. Bom, as duas próximas perguntas seriam feitas pela nossa colega Roberta, né? Ela, infelizmente, ela está trabalhando e não conseguiu estar aqui presente. Então, eu vou fazer, né? Acho que a Andressa, de repente, pode terminar. Eu vou fazer essa penúltima pergunta, que seria, também você já falou um pouquinho, se existe alguma abordagem que vai dialogar melhor com essa área, ou todas são possíveis, porque assim, a gente fez uma pesquisa, né? E a gente encontrou muita coisa falando sobre a teoria winnicottiana, a gente não encontrou muitas coisas diferentes disso. Então, se você pudesse Uhum. falar um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece é que no início, assim, né, da psicologia perinatal, os psicanalistas que estudaram mais essa área, né? Então, muita gente pensa que tem que ser psicanalista para ser psicólogo perinatal. Mas não, assim, na verdade, a psicologia perinatal é uma área de atuação, é uma abordagem específica, né? Então, você pode ter qualquer abordagem que você se identifique, e aí você vai estudar a psicologia perinatal como uma ampliação mesmo, né? De você querer se capacitar mais, você ter um olhar diferenciado para esse momento. Então, na prática mesmo, você pode ser de qualquer abordagem. O que acontece é isso, assim, que muito psicanalista, né? O Winnicott, a Melanie Klein, o Bowlby, da teoria do apego, alguns psicanalistas estudaram, né, esse vínculo mãe-bebê, tem algumas que são mais da gestação, né? Isso começou muito na França, tem algumas autoras também. Tem a Monique Bidlovsky, que fala de transparência psíquica, que é um conceito de quando a mulher está na gestação, né, no pós-parto, de vir mais à tona conteúdos inconscientes. Então, ela é uma psicanalista que falou do inconsciente também na maternidade. Tem a Soifer. Então, assim, tem algumas pessoas que começaram a falar, né, da gravidez ou desse vínculo mãe-bebê e que eram psicanalistas, até porque lá atrás a psicanálise era muito forte, né? Então, muitas teorias vêm de psicanalistas, então
é uma confusão, assim, que as pessoas às vezes fazem, mas que é mais por esses primórdios mesmo da psicologia perinatal, mas que depois outros psicólogos foram surgindo, outras pessoas foram escrevendo artigos, livros, enfim. Então, atualmente, já é um campo de atuação de diferentes abordagens. Júlia, a última pergunta, ela já foi, assim, muito contemplada, mas eu queria realmente te perguntar, assim, de uma forma minuciosa, como é que foi para você o encontro e se tornar uma psicóloga perinatal? E também que você fale um pouquinho do seu instituto para gente. Falhou só um pouquinho o início, tá um pouquinho baixo, de Ah, tá. falar como é que foi me tornar psicóloga perinatal, é Isso, isso? como é Não, que foi? eu acho que a pergunta era como é que faz para se tornar um psicólogo perinatal. Eu acho que é Isso, isso, né? isso, só que você já contemplou a gente, assim, de N Ah, formas, sim. falando de formações, e eu queria saber como é que foi para você esse encontro, né, e essa implicação dentro da psicologia perinatal, e você falar um pouquinho também do seu instituto, já que a gente, dentro da nossa formação, não se fala muito disso, é um tema que quase não é tocado, acho que não é tocado mesmo nessa área de atuação, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu instituto, como é esse encontro para você com a psicologia perinatal, para a gente poder finalizar. Tá bom. Assim, de uma maneira geral, para começar, né, respondendo das duas formas, eu acho que, assim, em geral, você pode fazer uma formação, uma especialização na área, para você poder ter esse olhar diferenciado. Acho que é importante, né, saber, porque é isso, assim, o senso comum, até os psicólogos em geral, né, entendem um pouquinho, mas não a fundo, de assim, que mudanças são essas psíquicas que acontecem no momento da gestação, no pós-parto, que romantização é essa da maternidade, existe instinto materno, não existe? Como é que é uma mulher que, né, tem fertilidade? Enfim, então assim, a gente conhecer mais a fundo essas especificidades, eu acho que é importante ter uma formação, uma especialização na área, acho que é bem importante. Então, mas assim, é isso, não tem ainda muitos institutos, né, que oferecem, acho que é uma coisa que está começando a crescer agora. E que, assim, o ideal, eu acho que é, desde a faculdade, né, os profissionais já terem esse olhar. Eu acho que, assim, psicólogo ter uma matéria de psicologia perinatal, de repente os próprios médicos, fisioterapeutas, né, porque tem a fisioterapia pélvica, né, a nutrição materno-infantil, enfim, profissionais de outras áreas. Assim como tem sempre uma disciplina de psicologia, de repente tem uma disciplina de psicologia perinatal, acho que seria bem importante. Mas não é ainda uma realidade. Então, em geral, você busca depois essa especialização, essa formação, esses cursos, né, de extensão, enfim. E aí, hoje em dia, já tem algumas instituições que oferecem. E para mim foi um pouco assim, né? Eu fiz primeiro uma formação, porque na época eu não achei nenhuma especialização, porque assim, não sei se é claro para todo mundo, né? Em geral, a formação você faz lá, né? Eu estudo, a prática, às vezes tem grupo de estudo, mas não tem a especialização normalmente se você quer ter o título, né, de especialista pelo MEC, é uma coisa mais formal. Então, às vezes na faculdade de psicologia a gente tem acesso assim, eu ouvi muito isso, né? Não sei se vocês ouvem na minha época, de assim, se você quer a prática clínica, não, uma formação é suficiente, mas se você quer ter o título, a especialização vai te atender mais. E como eu tinha vontade de ter um instituto, eu pensei que para mim os dois seriam o ideal, assim, né? Mas hoje em dia as especializações estão muito práticas também, então acho que isso depende um pouco do que você busca. Mas na época eu fiz primeiro a formação e aí você já pode ser considerada, né, uma psicóloga perinatal, porque é a sua área de atuação, da sua prática. E aí depois eu quis fazer a especialização mesmo, e aí eu já tinha, né, já encontrei um instituto, consegui fazer a especialização. E agora, mais recentemente, eu até comecei a fazer uma outra formação, porque para me atualizar, né? Porque eu fiz já tem 5 anos, então eu falei, sempre tem uma coisa nova, um olhar diferente, né? Módulos diferentes entre um lugar e outro. Então, recentemente eu fiz uma outra formação e até hoje eu participo de grupo de estudo, de supervisão, porque assim, também acho que é super importante. Acho que a nossa área assim precisa de estudo contínuo. Então, aquele tripé, né, que Freud já falava, de estudo, terapia, supervisão, acho que isso é sempre válido. Então, eu faço minha terapia, eu faço grupo de estudo, eu, né, estou sempre estudando.
E aí o instituto que eu criei é o Instituto Maternar, e a ideia é oferecer cursos de capacitação para os profissionais da saúde, né, que lidam com esse público. Então pode ser médico, pode ser psicólogo, pode ser nutricionista, fisioterapeuta, doula, enfim, profissionais que lidam com essas mulheres e com essas famílias para tentar ampliar esse debate de olhar para os aspectos emocionais também dessa fase, essas especificidades, essas particularidades. Acho que é isso. Eu acho que foi, né? Acho que tudo foi respondido muito bem. Não sei se alguém quer completar alguma coisa. A gente agradece muito a disponibilidade, foi muito bom, foi muito rica essa troca. E eu acho que é isso, né? Se alguém quiser te encontrar, né, só pelo Instagram, Instituto Maternal, lá tem os cursos, né, tem postagens. Sim, obrigada. Eu que agradeço o convite. Como eu falei, nós super importante desde a faculdade a gente poder conversar sobre isso, né? As pessoas conhecerem os estudantes, né? Os futuros profissionais. Então, obrigada pelo convite. Eu sempre aceito, assim, acho realmente fundamental essa troca. E para me encontrar, tem lá o Instagram do Instituto, é Instituto Maternar Online. Aí tem o site também, que é igual, com o mesmo nome. Eu tenho um Instagram também, que é Julia Bittencourt, _psi perinatal. Que aí no Instituto eu deixo mais para coisa dos cursos, né, das formações e tal. E no meu eu deixo mais para as pacientes em geral, assim, né? Tento colocar conteúdos mais dessa área para as mulheres, para as famílias. Então, se precisarem de alguma coisa, mandar alguma mensagem, tirar dúvida, saber de outros institutos, enfim, estou à disposição. Tá bom? Obrigada. Obrigada, tchau, Obrigada, tchau. Júlia. Obrigada.